Boa tarde, agora meio-dia e meia. Este é o Rede Notícia, projeto de convergência midiática entre a TV Horizonte, Canal 30, Rádio América 107,1 e Rádio Cultura AM 830. Eu sou Juliana Lima. E eu sou o Júnior Brasil. E é um prazer estar na sua companhia. Se você tiver um vídeo de chuvas, problemas na sua rua e quiser contribuir com a construção do nosso jornal, envie para o WhatsApp 31 99680 2910. Vamos para os principais destaques de hoje. Chuvas voltam a causar estragos em Minas. Cientista político analisa os impactos dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e começa a era Cuca no Galo. Belo Horizonte tem céu com muitas nuvens, previsão de pancada de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 17 graus e máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar está em 77%. As chuvas causaram muitos problemas ontem em Belo Horizonte e na região metropolitana, além de outras cidades do estado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a força das águas no Parque das Mangabeiras, região centro-sul da capital. Uma enxurrada descendo com muita força nas ruas do parque transformaram o local em uma verdadeira cachoeira. E em Dom Silvério, na zona da Mata Mineira, o córrego Mingau transbordou, atingindo centenas de casas no bairro Campestre, inundando a praça principal da cidade, deixando carros submersos, ruas destruídas e pontes interditadas. Outra cena que chamou a atenção é a do prefeito Zé Braulio, do União, socorrendo moradores, resgatando uma mulher com uma corda e lutando contra a força das águas que formaram o rio. No momento, a água batia na cintura das pessoas. A Defesa Civil de Minas Gerais informa que já são 44 municípios em situação de anormalidade por causa das chuvas. Até agora, são 11 mortes, 183 desabrigados e mais de 1.200 desalojados. Daqui a pouco, a gente traz mais informações ao vivo dos estragos causados pela chuva em Ibirité, na região metropolitana. E no meio de tantos problemas, uma notícia que traz alívio para a região de Nova Lima. O DIC B, localizado na barragem Minas Horizontes, teve o nível de emergência encerrado pela ANM, Agência Nacional de Mineração. A decisão foi divulgada ontem pela mineradora Vale, responsável pela estrutura. O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União, sancionou 9 leis que foram publicadas no Diário Oficial do município de hoje. O repórter Newton Lopes traz as informações. Foram sancionados pela Prefeitura de Belo Horizonte 9 projetos de lei aprovados na Câmara Municipal da cidade. Entre os destaques está a lei que proíbe a contratação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha na administração pública municipal e a determinação para que estabelecimentos públicos e privados ofereçam local acessível para a troca de fraldas de pessoas idosas ou com deficiência física. Também entraram em vigor leis que proíbem qualquer forma de discriminação baseada na idade, tanto para jovens quanto para idosos, e alteram itens do Código de Edificações relacionadas à iluminação e à ventilação de imóveis. Outros projetos sancionados pela Prefeitura são direcionados especificamente à área da saúde, para criar uma campanha de conscientização sobre os riscos da exposição prolongada a telas de celulares para crianças e adolescentes, classificar a pessoa com visão monocular como deficiência visual e ainda o terceiro projeto que institui o cordão com desenho de caricatura de mãos como símbolo para identificar pessoas com doenças raras. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. Em relação ao prefeito Fuad Noman, do PSD, o último boletim médico divulgado pelo Hospital Mater Dei informou que ele continua na UTI, mas apresentou melhora e, segundo a nota, encontra-se lúcido. Para marcar os 2 anos dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, o governo Lula promove uma série de eventos hoje. Primeiro foram reintegradas ao acervo
obras de arte vandalizadas. Um dos destaques é o relógio do século XVII, que foi trazido ao Brasil por Dom João VI. Também foi apresentado o quadro As Mulatas de Cavalcante. E, por fim, em ato simbólico, as autoridades discursaram e desceram a rampa do Planalto até a Praça dos Três Poderes. O Rede de Notícia vai repercutir o significado desta data para a história e a democracia brasileira com o cientista político Rudá Rissi. Boa tarde, Rudá. Qual a importância de se relembrar este ato com eventos e manifestações por todo o Brasil? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, são várias importâncias. A primeira delas o óbvio, é a gente se dar conta de que nós passamos por um ato terrorista. A gente costuma ouvir de ato terrorista na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e nós temos, infelizmente, no Brasil, esse jeito da gente de ficar em modo avião. Né? Modo avião porque a gente se desconecta da realidade. Né? Quando você está no avião e você coloca modo avião, o celular se desconecta, né, das suas redes. Então, a gente precisa ter claro que a gente passou por um ato terrorista causado por fanáticos, por sádicos, né, e por extremistas. Né? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda, por que é tão importante esse ato, esses atos que estão ocorrendo agora, dirigidos pelo governo federal? É porque nós estamos vendo as obras que são do Brasil, não são do governo. São suas, são minhas, né? São obras da história do Brasil. É isso que faz com que a gente tenha uma identidade com o país. E os vândalos terroristas, né, destruíram essas obras e elas foram reconstruídas. É bom lembrar que, inclusive, duas obras foram reconstruídas pela Suíça, como aquele relógio maravilhoso, né, sem nenhum custo para o Brasil. Olha que coisa fantástica que é um país civilizado percebendo o quão importante é uma obra de arte como essa que os vândalos terroristas destruíram. Ô, Rudá, como é que a gente pode descrever os impactos do dia 8 de janeiro no governo atual, no governo Lula? Olha, o primeiro impacto é que eu acho que todos nós estamos bem assustados com um modo muito cauteloso, excessivamente cauteloso desse governo. Né? Você vê que os próprios atos do dia de hoje são atos contidos, né? São atos bem oficiais. Né? Se critica muito a comunicação do governo, mas as informações que a gente obtém são de que essa é a decisão do Lula, de fato, que a comunicação não crie um ambiente de fla-flu, né? De ataque, para que não volte o bolsonarismo a ocupar as ruas com atos como esse do 8 de janeiro. Então, o que eu acho é que a República Brasileira ficou muito abalada de ver que o Brasil pode ser palco de algo que a gente nunca imaginou que poderia ocorrer, um ato terrorista, né? E insuflado, inclusive, o presidente da República anterior. Então, é algo assim inusitado, né? Nós ficamos muito mais assustados, eu acho. Né? Esse é o principal impacto que eu acho muito negativo para a história brasileira. Rudá, muito obrigado pela sua entrevista. Nós ouvimos aqui no Rede Notícia o cientista político Rudá Rissi. E no próximo bloco começa a era Cuca no Atlético e Betinho entra na guerra contra a dengue. O técnico Cuca chega à Cidade do Galo para comandar a pré-temporada. Pelo lado do Cruzeiro, amanhã o grupo vai estar completo nos Estados Unidos. E ainda as informações da Copinha, com a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Sara, boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana. A todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. É isso mesmo. O Cuca já desembarcou em Belo Horizonte. Nessa quarta-feira, ele se reúne aí com a diretoria do Atlético e também com o Siga. Tudo isso para ajustar
no início dessa temporada de 2025. Vai ser a 4ª passagem do técnico Cuca no comando do Galo e agora a torcida vive a expectativa, né, por esses ajustes entre o novo velho treinador, né, e a diretoria atleticana para que sejam ajustados os detalhes para a contratação de jogadores que farão parte do elenco do Atlético nesta temporada. E amanhã, quinta-feira, dia 9 de janeiro, o time se reapresenta e o Cuca fará o primeiro trabalho deste ano com todo o elenco presente. Agora pulando para o Cruzeiro, que já está lá nos Estados Unidos, com quase todo mundo presente à disposição do técnico Fernando Diniz. Dos reforços, apenas 3 ainda não participaram nos treinos com o técnico Diniz. Fagner, que chega hoje aos Estados Unidos, e Matheus Pereira e Bolassi, que chegam amanhã para compor, para finalizar, né, fechar esses reforços do Cruzeiro e esse elenco que está nos Estados Unidos. Então, amanhã, Matheus Pereira e Bolassi chegam para compor o elenco do Fernando Diniz. Enquanto isso, aqui no Brasil, temos Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cruzeiro entra em campo hoje, às 5 horas da tarde, contra o São Carlos, valendo a liderança do Grupo 13. É o jogo ainda da primeira fase da Copinha e é a terceira rodada. Se o Cruzeiro vencer, está na liderança aí do Grupo 13 da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Júnior e Juliana, eu volto com vocês. Obrigada, Sara. Olha, o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse numa coletiva à imprensa americana que pretende mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, depois que assumir o cargo no próximo dia 20 de janeiro. Trump revelou também a intenção de reaver o Canal do Panamá. O republicano também manifestou o interesse de anexar a Groenlândia, hoje sob posse da Dinamarca, assim como já havia se pronunciado em relação ao Canadá. E o presidente Trump está no centro de outra polêmica. Ele diz ter sido a causa da empresa Meta ter anunciado o fim da checagem no Instagram e no Facebook, começando pelos Estados Unidos. Mark Zuckerberg anunciou as mudanças em um vídeo e disse que o objetivo é retomar a liberdade de expressão das redes sociais que ele é dono. Entre as alterações está o corte da equipe que julga se as postagens são ilegais, ofensivas ou falsas e a retirada de restrições ao que pode ser postado. O governador Romeu Zema, do Novo, aumentou de 17% para 20% a alíquota de ICMS sobre importações de comércio eletrônico de até $3 mil. O valor equivale a cerca de R$ 18.200. O aumento de 3 pontos percentuais vai entrar em vigor a partir do dia 1º de abril. O Hospital Maria Amélia Lins, que funciona como retaguarda do principal pronto-socorro de Belo Horizonte, o João 23, informou que está com os equipamentos do bloco cirúrgico em manutenção. Segundo o governo do estado, todas as cirurgias estão sendo feitas pelo Hospital João 23, sem prejuízo para os pacientes. Em média, são realizadas cerca de 200 cirurgias ortopédicas de baixa complexidade por mês. E com o período chuvoso, Betim inicia o trabalho de prevenção contra a dengue. A repórter Milene Alves traz os detalhes. Na próxima segunda-feira, dia 13, a Prefeitura de Betim vai iniciar o primeiro levantamento de focos de dengue, zika e chikungunya do município este ano. O trabalho de vistoria em cerca de 8 mil moradias será feito até o dia 24 de janeiro. Os agentes de saúde vão recolher amostras de larvas do mosquito transmissor das doenças para análise laboratorial. Os resultados serão divulgados em fevereiro. De acordo com o índice de infestação, a Prefeitura vai programar as ações de prevenção para evitar uma nova explosão de casos de dengue na cidade. Em novembro, o último levantamento revelou que, em Betim, a cada 1.000 residências, 25 apresentavam focos do mosquito Aedes aegypti, o que representa risco médio de contaminação. Mais de 95% dos focos estavam dentro das casas. Em 2024, foi registrada a maior epidemia de dengue e chikungunya da história de Betim.
Foram mais de 53 mil ocorrências de dengue, com 14 mortes provocadas pela doença. Em relação à chikungunya, foram cerca de 3.400 registros, com 5 mortes. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. Voltamos a falar das chuvas e dos estragos provocados na região metropolitana de Belo Horizonte. Desta vez, em Ibirité. Estamos ao vivo na cidade com a repórter Erlaine Grace, que vai contar como está a situação por lá. Erlaine, dia de limpeza e de contabilizar os prejuízos. Isso mesmo? É isso mesmo, Júnior. Boa tarde, Júnior, Juliana, e a você que nos acompanha aqui no Rede Notícia. Então, é dia também de chamar atenção para esse cenário aqui, gente. Ibirité aí teve a chuva de ontem, que alagou aí diversas ruas, diversas residências, comércios foram prejudicados, os prejuízos são incontáveis, tá? Carros e ônibus também foram alagados, então a situação é alarmante, é de chamar atenção mesmo. Nós, inclusive, conversamos aqui com vários moradores. Vamos dar uma olhadinha na conversa que nós tivemos com a líder comunitária Maria Margarete. Vamos conversar, vamos dar uma olhada aí. O problema das enchentes, ele é recorrente, né? Há muitos anos a gente vem sofrendo com esse problema. Mas esse problema agravou muito na última gestão, né? Que deixou a cidade à mercê, não cuidou, não fez recapeamento, né, do asfalto, não fez a desobstrução das bocas de lobo, não fez a limpeza dos córregos e não cuidou daquelas crateras que começaram a se abrir, né? Seja por algum vazamento de água ou por algum outro tipo, né, que tenha acontecido, que tenha aberto, e aí agravou muita situação. Como se não bastasse, gente, os estragos lá na cidade, na área comercial, olha a cratera que abriu aqui. Esse buraco, gente, está a situação alarmante, está muito perigoso. Perigoso chegar uma criança aqui correndo e cair, um bichinho de estimação, alguém aí trabalhando em aplicativo que não conhece o local vir, né, na hora que estiver escuro e cair aqui. Eu até conversei ele com o Rafael. Rafael, dá uma palavrinha aqui pra gente. Olha a situação do morador, tá? A Defesa Civil, ela esteve aqui, inclusive já informou para o Rafael sair do local, mas eles não têm condições de sair nesse exato momento aqui da residência. Então, infelizmente, essa é a situação atual. Tudo bem, Rafael? Bem, não está muito bem, né? Porque por causa dessa situação. Conta pra gente aí, há quanto tempo esse buraco está aqui? O buraco começou em março, um ônibus estacionou aqui, a roda dele afundou e aí a gente viu que tinha um buraco oco aqui no asfalto e aí com o tempo foi só se alargando mais com a chuva. A cada chuva ele só vai abrindo mais. Então, além da casa de vocês, tem também o comércio da família, né, que está sendo prejudicado e não é de agora, gente, é de muito tempo já, quase um ano que está essa situação. E como que ficou quando os clientes vêm aqui para comer alguma coisa, comprar alguma coisa? Como que era a situação com esse buraco aqui? Antes aqui era comum, o pessoal do bairro vinha aqui, lanchava aqui. Agora com a situação da cratera, o mau cheiro que você deve estar sentindo agora, as pessoas não vêm mais comer presencialmente. Aí, então eles tiveram que se reinventar e trabalhar apenas com um delivery, já que poucos clientes vêm aqui comer pessoalmente. E vocês, a família, teve alguma assistência aí das autoridades, dos órgãos oficiais? Olha, a gestão passada mandava a gente procurar a gestão que ganhou a eleição. E a Defesa Civil até teve aqui, interditou a casa e ofereceu um auxílio aluguel de R$400, o que não é suficiente para morar aqui, pelo menos aqui no bairro a gente não achou nenhuma casa a R$400. Então a gente continua na casa e na época, quando tem uma chuva forte, a gente sai da casa e vai para a casa do vizinho. Então, vocês já foram informados, né, que a situação aqui é de risco, né, estão correndo risco aí de acontecer uma coisa pior, uma tragédia maior, mas é isso, nós entramos em contato com a prefeitura, eles informaram que há apenas 6 dias eles ficaram sabendo aqui da situação dessa cratera, né, mas que aí vão tomar as providências na medida do possível. É isso, gente, essa é a situação atual, a gente espera voltar com mais informações melhores. Eu volto com vocês. A gente tem informações de que em 30 dias vai ter uma solução, só que eu acho que é um absurdo. Pedir o morador para sair ao invés de resolver, porque começou, como foi dito, com um buraco pequeno, Juliana, foi crescendo, já tem muito tempo isso, e não ter uma solução. Para mim, eu vejo isso como pouco caso com a população. Triste, um absurdo.
Não tem nem comentário, né, Júnior? Coitado do morador, gente, que situação, né? Eu acho que cabe eu pedir uma indenização até, né, para tentar cobrir, porque os custos são absurdos. R$400, né? Gente. É só uma coisa que a gente pode dizer, né, gente? Misericórdia, o povo sofre demais. Olha, termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar a sua mensagem, contribua com o Rede Notícia, mandando seu vídeo ou imagem para o nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Até amanhã. Até amanhã.